A Santa Casa tem mais de 6 mil funcionários. O número de funcionários não tem evoluído nos últimos anos. O número é com os funcionários que a Santa Casa gasta a maior parte do seu dinheiro e entre esses funcionários estamos a falar o número atual é 488 diretores, subdiretores e por aí adiante. Portanto, uma inflação de quadros superiores muito grande. Coisa que... Eram 500, a Ana Jorge conseguiu cortar para 60. Não, a Ana Jorge custou 40, mas atenção, a poupança desse corte é 1 milhão de euros. Pois. 1 milhão de euros não, e é um corte que é basicamente despromover as pessoas. Portanto, a questão é assim, eu não sei o que é que fazem estes 6 mil e tal funcionários, mas quando uma empresa tem o grosso dos seus custos fixos no pagamento a funcionários, quando uma empresa, a sua missão não é pagar a funcionários, mas prestar ação social, quando deixou de ter as receitas que tinha, não vejo que seja possível falar em reestruturação sem falar em diminuição do número total de funcionários. E as únicas declarações conhecidas da Ana Jorge é que não quer ir por aí. Portanto, não sei bem que restauração é que ela está a pensar. Se está a pensar na restauração que é ir buscar a outro sítio qualquer receitas milagrosas. Mas dito isto, já voltamos a isto mais em detalhe, eu acho que nós temos que, enfim, a Santa Casa tem uma história muito longa e nas últimas décadas, digamos que isso começou com o Totobola, que foi em 1961, portanto estamos a falar de algo que é quase tão velho como eu, portanto... Da minha idade. É da idade aqui de Helena. Portanto, 63 anos. 63 anos. A Helena ainda não tem 63 anos. Mas vou ter, rapidamente. Pronto. Desde essa altura que a Santa Casa tem uma espécie de mielheiro grande, que são os jogos sociais. E esse mielheiro cresceu muito recentemente, portanto, nas últimas décadas. Portanto, começou pelo Totobola, depois vieram outras coisas, por aí adiante. Portanto, depois do Totobola veio antes do Euromilhões ainda havia como é que se chama? Totoloto. Depois veio o Placar, que é mais recente, já é uma coisa mais... Depois veio também a Raspadinha. A Raspadinha é a verdadeira... É uma mina de ouro. Sim, infelizmente, porque a Raspadinha é tirar a quem necessita. Como todos sabemos, a Raspadinha é um jogo social problemático, em termos do efeito que tem sobre muitas pessoas. Mas é de onde vem a maior parte dos receios dos jogos, das receitas de jogos atualmente. Neste momento é a Raspadinha que mais o grosso das receitas permite. Grosso das receitas. Aqui, além de se colocarem problemas sobre saber se a Santa Casa pode continuar a depender nesta ordem de grandeza da Raspadinha, há outros jogos, particularmente o Placar, que é um jogo de apostas desportivas, portanto, uma espécie, não é bem o sucessor de Totobola, mas tem semelhanças, que com os jogos online perderam receita. Aliás, os jogos online em si estão a roubar de uma forma genérica a receita à Santa Casa. Mesmo assim, eu devo dizer que fico um bocadinho admirado quando ouço dizer que há um grande problema de receitas com os jogos. Porque olhando para o orçamento deste ano, portanto, para aquilo que está no documento para 2024, aquilo que nós vemos é que estamos a falar de um aumento das receitas. Portanto, o ano passado, a estimativa que foi feita na altura em que foi feito o orçamento, a estimativa é que houvesse 3.240 milhões de euros de receitas de jogos sociais. E o orçamento para este ano previa 3.480. Portanto, um aumento de 7,3% na receita dos jogos sociais. Simplesmente, portanto, isto não é tudo receita líquida, como é óbvio, a parte dos rendimentos, dos rendimentos derivados é bastante mais pequena. Estamos a falar de 800 e, mesmo assim, repara, a previsão era que o ano passado se tivesse fechado com 800 milhões de euros de receita e este ano se subisse para 872 milhões de euros de receita. Não sei como é que decorreu o primeiro trimestre, se está a cumprir ou não este orçamento, mas o problema é isto, quando muito está a crescer mais devagar
do que as expectativas. Mas continua a ser um grande milheiro. Esta ideia de que aquele milheiro permita que tudo ali seja uma espécie de Santa Casa, como se diz na gíria popular, sempre que a gente acha que há dinheiro, isto não é a Santa Casa, dissemos provavelmente muitas vezes isto, olha, nomeadamente aos nossos filhos. Sim, ou isso ou o da Joana, não é? Ou o da Joana, ou isto não é o da Joana. Bem, a verdade é que houve muitas opções de várias administrações nos últimos anos e muitos debates que criaram de facto a percepção que aquilo era uma espécie de saco sem fundo. Portanto, eu recordo, só para se ter uma ideia mais precisa, algumas dessas operações que não foram poucas. A mais evidente de todas foi o Montepio. Felizmente não se entrou no Montepio. Mas eu recordo que no caso do Montepio havia até, digamos, quer do lado do governo que teve essa ideia, e já foi o governo de António Costa, quer do lado do provedor que lá estava na altura, que era Santana Lopes, parecia haver uma espécie de caminho aberto por aí adiante. Mas houve mais coisas. Olha, a Santa Casa ficou com a Santa Casa ficou com os encargos da Raríssimas, aquela ONG. Não é muito, mas é alguma coisa. A Santa Casa paga a Fundação Ricardo Espírito Santo. Foi a forma de salvar a Fundação Ricardo Espírito Santo. Se a Raríssimas ainda poderemos considerar que está dentro do âmbito da ação social da Santa Casa, eu pergunto-me porque é que não é do Orçamento da Cultura que vem diretamente o dinheiro para a Fundação Ricardo Espírito Santo, que é basicamente uma fundação da área da cultura. Nomeadamente tem uma obra que eu acho muito notável na área da recuperação do património e das chamadas... Do restauro e por aí adiante. Portanto, de escola mesmo também. Eu acho mais grave a Cruz Vermelha. Não é? Eu acho mais grave. Eu ia aí, não é? O grande buraco ali foi o Hospital da Cruz Vermelha, mas porque a carga de água tinha a Santa Casa de ir a correr a um hospital privado, porque era uma entidade privada, que estava em dificuldades. Quer dizer, se os grupos económicos da área da saúde, que são muitos, e que são vários, e que são competitivos, não queriam pegar, então não se pegava. Agora, não era ir à Santa Casa arranjar que se salvava aquilo. E aquilo continua a perder dinheiro. Portanto, além de que algumas... Aliás, neste momento tentam vender e não está fácil, não é? Pois. A Santa Casa quer vender e não está fácil. Pronto. Mas há mais exemplos deste género. Há coisas que são pequenas, que nunca se perceberam. Por exemplo, uma das coisas que não se perceberam, não sei se sabes o que são NFTs. NFTs eu próprio tinha alguma dificuldade em entender o que é, mas são uma espécie de... arte digital que depois valoriza de forma exponencial. Portanto, enfim, aquilo parece que funciona, os miúdos conseguem gerir aquilo. A Santa Casa meteu-se neste negócio e gastou aqui imenso dinheiro e não há nenhuma transparência sobre o que é que perdeu aqui. Antes de ir às operações no estrangeiro... Eu também estive a tentar perceber ao certo o que é que era mesmo isso, porque a forma como o Zé Manuel disse, arte digital, os miúdos, mas é que é muito dinheiro. Muito dinheiro. Eu sei, são uns bonecos. São umas criações, umas coisas feitas. Está bem, mas... E depois são usadas nas transações e depois valoriza uma espécie de dinheiro digital, mas eu não confesso só que aquilo muito dinheiro. Só pode custar muito dinheiro. Até que ponto é que a Santa Casa perdeu aqui dinheiro? Não há transparência sobre isso. Outra coisa complicada também é a ideia de que se ia agora criar mais uma linha de apostas que tem muito sucesso noutros países, que eu saiba, não em Portugal, que é corridas de cavalos. Enfim. Em Portugal? Em Portugal. Portanto, em Portugal, quer dizer, no Reino Unido isso é uma mina, não é? No Reino Unido, nos Estados Unidos e tal. Mas nós, o que eu saiba, nem corridas de cavalos cá temos. Portanto, não sei como é que eles iam fazer aquilo, sei que fizeram algumas coisas, uma das coisas que, enfim, já está quase anedotário, acho que criaram, eu não vi nenhuma imagem, mas imagino que seja um boneco de cartão com um jockey para colocar nos vendedores, não é? Portanto, no sítio onde a gente vai comprar o Euromilhões ou o Totoloto, ou essas coisas, ou as raspadinhas, não é? Portanto, há 8.000, são muitos, não sei se é a rede toda, se é uma boa parte da rede. Como aquilo não arrancou, está depositado num armazém do CTT e o CTT naturalmente cobram dinheiro pelo depósito. Já se gastou nisto milhões na história do jogo, achando que depois há aquela coisa que haveria outra coisa que eu não sabia, que é uma indústria portuguesa de cavalos de corrida. Enfim, não sei que valor é que isto tem, que era preciso promover.
À conta destas coisas tem ido muito dinheiro por muito lado. Mas queres que diga, para mim, o grande problema chama-se... olha, aquele ser... Olha, o da Joana. Toda a gente ia para lá. E toda a gente ia para lá muitas vezes com bons ordenados. E ordenados elevados. E aquilo tinha camadas acima de camadas de pessoas. E nunca ninguém... Quer dizer, e a quantidade de pessoas que eu conheci pessoalmente e que de repente perguntava: onde é que estás? Estou na Santa Casa. Estou na Santa Casa. Estou na Santa Casa. E dizia, mas o que é que esta gente anda toda ali a fazer? Nunca consegui entender. Acho que isso tem muito a ver com esta lógica de bloco central, onde foi sempre, quase sempre, foram quase sempre escolhidos para a Santa Casa quadros políticos, quase sempre. Nós vamos à lista dos provedores. Isto, aliás, vem de trás, não é? Sim. Vem de trás. Eu fui ver, achei curioso porque nos primeiros provedores todos, ainda no século XVI, portanto, quando a Santa Casa foi criada, logo a seguir a Santa Casa ser sido criada, aparece várias vezes um Afonso de Albuquerque. Depois fui ver e parece que é um filho bastardo do Afonso de Albuquerque que nós todos conhecemos, que eu não estava bem a ver o homem das Índias na Santa Casa. Como provedor da Santa Casa. Era melhor. Não, era um filho dele, também conhecido por Brás de Albuquerque, mas foi 5 vezes provedor. Só que na altura os mandatos eram muito curtos e a missão era muito mais limitada, digamos, era muito recolher órfãos, garantir os enterros e coisas desse género. Um tempo diferente do tempo de hoje, naturalmente, do século XVI, Lisboa, anos 1500 e por aí adiante. Bem, olhamos para a lista dos provedores pós 25 de Abril e encontramos muita gente que às vezes nem são políticos daqueles mais conhecidos. E a gente procura saber o que é que eles andaram a fazer, onde é que eles se extinguiram, quais foram os projetos. E eu, para ser franco, só consigo encontrar alguém que saiu fora nem sei se é chamada mediania, se mesmo da mediocridade ou do quase anonimato. Esse alguém foi Maria José Nogueira Pinto. E a Maria José, porquê? Primeiro, quando chegou lá numa altura em que aquilo estava também com déficit. Aquilo não dá só dinheiro, há momentos em que tem déficit. Ela chegou lá e aquilo estava com déficit. E depois, ao chegar, identificou novas áreas de atividade. Designadamente, uma preocupação que agora, hoje em dia, é muito evidente, não era nada evidente há mais de 20 anos, que era a preocupação com a velhice em Lisboa. E com algo que não é só económico, não é só não ter dinheiro, é com a solidão. Portanto, ela identificou isso, preocupou-se com esse assunto, trabalhou com as juntas de freguesia, que na altura eram mais, ainda eram 53, salvo erro, que era o número de juntas de freguesia que havia em Lisboa, e achei curioso ao ler isto numa entrevista, trabalhou também com os párocos, porque muitas vezes são eles que conheciam estas situações, não é? Nós, aliás, quem quer que de vez em quando entre numa igreja em Lisboa, às vezes apenas para ver o interior, não é preciso para ser uma missa, percebe que boa parte da frequência tem alguma idade. Pronto, para ser generoso. E ela encontrou mecanismos aqui, designadamente também, por exemplo, fez uma coisa em pouco tempo, foram meses que fez esse estudo, para perceber o que é que estava a acontecer aos jovens e às crianças que passavam por casas de Santa Casa e depois como é que as coisas corriam. E percebeu que estava a correr mal. As pessoas tinham sido acolhidas, depois eram atiradas um bocadinho à vida e depois as coisas corriam mal. E, portanto, procurou mudar os critérios para prolongar, digamos, a formação com formação profissional, para permitir dar a esses jovens, portanto, não se preocupou só com os velhos, preocupou-se com os novos. Nós vemos isso e percebemos porque é que hoje a unidade de cuidados paliativos enfim, que eu pelo menos vejo todos os dias, passo lá à frente dela, fica no final da autoestrada para Cascais, se chama Maria José Nogueira Pinto, percebe-se porquê. Agora, olhamos para os outros nomes dos provedores e alguns tive que ver quem eram, nem sequer me recordava quem é que eles pudessem ter sido. E, portanto... Mas eram ligados a partidos. Sim. Foram Há alguns ligados a partidos, não é? Por exemplo, a viúva de Mota Pinto foi provedora. Portanto, parece que houve umas coisas como as publicações luxuosas no tempo dela, depois de vez em quando havia assim, umas coisas assim um bocadinho esotéricas, que de vez em quando alguns deles ficam ligados. Porque há mais coisas. A Santa Casa também está a recuperar um convento dos Cardais, que é um convento em Lisboa, e perguntam-nos, a propósito de quê? Porquê? É para fazer lá uma obra social ou é porque quem deve recuperar não está a tratar do assunto? Portanto, esta
E isto até penso que a história do Convento dos Cardais começou ainda com Pedro Santana Lopes. Portanto, vem desse tempo. E depois há aquilo sobre o qual eu gostava, que há ainda bastante. Eu não li, ontem foi entregue o relatório da auditoria aos investimentos no estrangeiro e eu não encontro lá toda. Quer dizer, não tive tempo de lê-lo, não é? Portanto, vou ser franco, mas há pelo menos uma coisa que me deixou relativamente surpreendida. Para já não houve crime, não há indicação de crime. Aquilo não vai para o Ministério Público, vai só para o Tribunal de Contas. Que não era a expectativa aqui há uns meses atrás. Aliás, é uma das questões que às vezes é criticado, quer a anterior ministra, quer a provedora, que foi quando saiu o relatório não final, isto é, um relatório de auditoria que nem tinha tido ainda contraditório, vieram logo para a comunicação social criar a ideia de que, e isto é uma coisa que vem desde o princípio, portanto, houve ali coisas que se passaram entre a mesa da Santa Casa e o anterior ministério, quer a atual, quer a anterior mesa da Santa Casa, que eu gostaria de ver melhor esclarecidas. Porquê que eu também digo isto? Digo isto porque há sensivelmente um pouco mais de um mês, demitiu-se a vice-provedora. Houve algumas notícias, não muitas, Ana Azevedo. Ana Azevedo já estava na Santa Casa na anterior mesa, não era vice-provedora, era vogal. Com a nova mesa foi promovida a vice-provedora. Ao que dizem, ao que eu leio na comunicação social, era amiga ou é amiga da anterior ministra, da Ana Mendes Godinho, e ao demitir-se perceberam-se algumas coisas. Primeiro, que ela achava que toda a mesa se devia colocar o seu lugar à disposição, portanto não apenas ela. Percebe-se isso. Depois percebe-se que ela estava em choque com a Ana Jorge. Depois soube-se que ela também estava em choque com uma outra administradora chamada Teresa Basso, e que aquilo está tudo um bocadinho em choque uns com os outros. Por isso é que eu digo que não sei se é político, se não é, porque aquilo aparentemente era um saco de gatos onde todos estavam um bocadinho à guerra, com concursos a falhar, com financiamentos que não aconteciam, com estratégias sobre as quais havia divergências dentro da administração e com uma relação com a anterior tutela que, enfim, sobre a qual não sabemos tudo e também é difícil saber, porque provavelmente aqui há relações pessoais que desconhecemos. Eu ainda há pouco citei, hoje de manhã, a carta que Ana Vitória Azevedo, é o nome completo dela, escreveu quando saiu. E ela dizia muito claramente que achava, aquilo que eu estava a dizer, que achava que tinha que se colocar o lugar à disposição porque havia uma relação com a tutela que tinha que ser outra. Repara, Ana Vitória Azevedo, que é amiga da ministra, que estava como vice-provedora, era uma das responsáveis pela internacionalização. E que, aliás, tinha experiência de internacionalização do jogo, porque ela tinha uma experiência com lotarias no Peru. No Peru, sim, mas o Peru fazia parte disso. E ainda por cima há coisas sobre isso sobre as quais há dúvidas, porque há desde que o Peru não é país lusófono e, portanto, ter ido para o Peru não tinha autorização da tutela, ou não tinha ido à tutela. Mas depois tudo isto é muito... Eu não consigo perceber tudo o que se passou, de facto. E há uma coisa que nós não sabemos, porque houve-se as declarações de Ana Jorge, houve-se as declarações de Edmundo Martinho, e hoje há a percepção que já se terão perdido 20, 25 milhões de euros, mas há obrigações, porventura, contratuais que foram assumidas que poderão implicar em 50 milhões, talvez mais do que isso. Não se percebe até onde é que vai isso. E o porquê porque o jogo, fala-se muito do Brasil, que provavelmente é sempre um mercado maior, mas também há o Peru, também há Moçambique, em Angola houve vários problemas com a tentativa de entrar em Angola, e não sei se há mais algum sítio, Suspiro, além destes. Penso que disseste quase todos, mas são diferentes, porque assim... Sim, tudo são operações diferentes. Moçambique é uma história é um processo muito antigo, a Santa Casa já estava há muitos anos em Moçambique e também está ligada à cooperação. Aquilo de facto foi feito com a Santa Casa Global, foi mais a América Latina e também se tentou comprar uma licença nos Países Baixos. Agora, onde de facto, pela informação que foi disponibilizada sobre a auditoria, onde de facto a Santa Casa tem um grande risco e perdeu dinheiro, é no Brasil, sobretudo no Brasil. Pois. Mas o Brasil, portanto, aliás, é no Rio de Janeiro mesmo, nem sequer é em tudo que... Uma das coisas que quem acompanhou, e não é preciso estar muito por dentro, quem acompanhou o que foi a tentativa de ir para o Brasil de algumas empresas portuguesas, devia ser gato escaldado de água fria tem medo, no mínimo, não é? Olha, estamos a falar em setores... Estamos a falar em setores. O grupo Jónio Martins ia indo para o charco
Agora o maior grupo, enfim, não sei se não é o maior grupo do país, porque o maior grupo é o Grupo Amorim, mas é aquilo que é. Mas no Brasil foi uma catástrofe. O Grupo Sonai foi outra catástrofe. A PT foi destruída no Brasil, não é? Portanto, mas enfim, com ajuda aí portuguesa, com muita ajuda portuguesa, sim, com muita ajuda portuguesa do primeiro-ministro português. Que foi uma operação comprada por brasileiros e que foi desmantelada, não é? Portanto, devíamos ter muito receio, porque o Brasil é muito nacionalista, é muito avesso a tudo o que é dinheiro que vem de fora. Portanto, investimentos externos no Brasil são muito complicados, alguns até por razões legais. Isto vem do tempo... Eu não sei, o proteccionismo brasileiro é uma coisa que está no sangue daquela gente de esquerda e direita, atenção, esquerda e direita, uma boa parte dela vem do tempo dos generais e até antes dos generais, do tempo do... Sim, mas no caso do jogo tens de juntar que se trata de um setor muito específico e que no Brasil ainda tem condições mais específicas por causa de que existe um setor muito importante de jogo clandestino no Brasil e haveria até a intenção de várias dessas pessoas controlam esse jogo clandestino no Brasil, de alguma forma terem também sinergias com a parte legal do jogo no Brasil e é objetivamente, quer dizer, uma parada para a qual não me parece que a Santa Casa nem com a proteção... Não, e depois há uma questão que é o jogo no Brasil não está regulamentado. Pois. Foi precisamente a decisão de regulamentar e criar regras e lançar concursos, foi essa a janela que a Santa Casa tentou aproveitar. Mas estas operações, quer dizer, estamos a falar de uma empresa que tem um orçamento colossal, centenas e centenas de milhões de euros. Portanto, uma grande empresa. Portanto, a questão que se coloca é que qualidade de gestão existe lá. Eu não diria que a qualidade de gestão que lá deve existir não é a de políticos semi-reformados ou semi-ativos. Aliás, só para ter um desenho, eu achei uma das coisas estranhas na nomeação de, não sei porque é que Ana Jorge, que competência tem ela muito específica. Agora havia uma coisa, ela tinha estado em choque com o anterior provedor, sim, porque tinha-se demitido de uma operação que também custou mais do que se previa e demorou mais tempo do que se previa, que era a operação de construir uma unidade de cuidados paliativos no antigo Hospital Militar da Estrela. Já lá existe, já está a funcionar, e nessa altura ela tinha batido com a porta. E depois é nomeada para substituir a pessoa com quem se incompatibilizou. Portanto, há aqui aspectos que às vezes não são nada políticos, são relação pessoal pura, que não sei se foram geridos da melhor forma durante este período todo. E, portanto, gostaria, enfim, vão agora ao Parlamento todos, não sei porque se chamaram já também, a Ana Mendes Godinho também a deviam chamar. Chamaram. Ela foi chamada. Também foi chamada, portanto, sim, todos eles têm muita coisa para explicar, provavelmente o Martinho também lá irá, veremos o que é que se passa. Agora, eu creio que há uma coisa que às vezes se diz sobre a Santa Casa que eu acho que toca no problema. A Santa Casa precisava de um Paulo Macedo. O que é que distingue o Paulo Macedo de outros antigos ministros e de outras pessoas? É um gestor. É um gestor que já era gestor antes da primeira vez que foi chamado a funções públicas, no tempo para ir reorganizar a autoridade tributária, depois voltou ao mundo da gestão, na banca, a seguir foi chamado para Ministro da Saúde, onde foi um gestor eficaz e num tempo super crítico, foi o tempo da Troika, e depois agora está, como toda a gente sabe, na Caixa Geral de Depósitos a conseguir, enfim, contra um caminho que tinha sido semi-aberto, mas depois a dificuldade não é ter as ideias, é concretizá-las, e o caminho foi feito. E agora, eu não sei, não é ele seguramente que vai para a Santa Casa, mas a ideia de que tem que ser alguém com experiência de gestão. Os nomes que se falam não apontam para isso, apontam para a experiência política. Pois, Pedro mas eu acharei muito mal. Acharei muito mal que seja alguém que venha com essas características. Acho que se deve procurar, encontrar um gestor. Há bons gestores, há gestores com experiência em áreas de negócio, mas com intervenção na área social. E basta pensar, olha, eu vou dar apenas uma pista, que é, olhem para os grupos privados de saúde, olhem para os hospitais que foram PPP, olhem para outras coisas e vejam, são pessoas que sabem o que é trabalhar com gente desvalida, porque muitas das pessoas que iam, e ao mesmo tempo obter resultados e fazer contas. Porque isto é uma operação, por exemplo, uma operação de internacionalização, eu não sei se era boa ou má ideia. Agora, é uma coisa tão complicada que exige um grau de
competência e especialização tão grande que não vejo gestores que podem ter alguma experiência, mas que no fundo são mais políticos do que gestores, tenham unhas para isto. E, portanto, vamos ver o que é que o Governo faz. Eu não, enfim, como tu dizes, os nomes que se falam, a mim não me dão garantias nenhumas. Espero que venham outros. Vamos ver. Porque também aqui é necessário dar sinais. E nós sabemos que durante muitos anos, por exemplo, empresas públicas e banca, no tempo em que tudo era público, iam muito para lá, muitas vezes, amigos políticos, e que isso levou muitas vezes ao desastre. São coisas que quem anda nisto há mais anos, tem memória dos anos 80 e 90, se recorda. E aqui, agora, é claramente uma situação em que eu penso que mais, além de definir quais são as prioridades, que é importante ser feito com o Governo e com o Parlamento, já que neste momento quem manda é o Parlamento, nesta situação em que estamos, política em que estamos, encontrar alguém que depois seja capaz de executar. Um gestor é alguém que executa um plano. Portanto, naturalmente faz planos, mas depois tem que executá-los. E desse ponto de vista espero que tenhamos... que seja feita uma boa escolha e que não regressemos a esta... isto tem sido a lógica de um sítio que aparentemente tinha sempre dinheiro e, portanto, a gestão não era importante e ia servindo para dar guarida a muitos desempregados... nem tinham que ser desempregados políticos, às vezes eram apenas amigos desempregados. E eu creio que isto pode ser injusto para muita gente na Santa Casa, mas eu creio que aquilo precisa mesmo levar uma volta, porque daquilo depende. Eu já tenho dito isso muitas vezes, a Santa Casa atua sobretudo em Lisboa, porque é essa a sua missão, a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. Mas Lisboa é uma cidade muito dual, é uma cidade que tem, em termos médios, um rendimento per capita que é o maior do país, até os últimos números que eu vi está à frente de Oeiras, que às vezes via como sendo o sítio com mais riqueza do país, mas acontece porque tem muita gente cá em cima, ou tem uma massa crítica de pessoas melhor cá em cima, melhor na vida cá em cima, mas depois tem um número de idosos, de idosos pobres, o número de pessoas que vivem em bairros sociais, muitos deles degradados, o número de as necessidades em termos, por exemplo, de rede de creches e rede de apoio social é muito grande, e a Santa Casa tem esta responsabilidade. Portanto, não é apenas libertar uns milhões de euros para as federações olímpicas, outra coisa que não devia estar lá, não é? Outra coisa que não devia estar lá, não tinha que fazer isso. Isso tem que ser do Orçamento de Estado, é uma responsabilidade do Estado. E, portanto, se quiserem encontrar uma fórmula qualquer para financiar a série, encontrem-na. Mas não façam passar isso pela Santa Casa, porque não é isso. E nós, infelizmente, sabemos que isto já não é a primeira vez que sucedeu. Tivemos uma grande guerra aqui há 20 e tal anos, quase 30 anos, por causa do chamado totonegócio. Então, a gente se recorda que era de uma crise política no tempo do governo de Guterres, que era perdoar as dívidas que os clubes tinham ao fisco, usando o dinheiro do Totobola. Portanto, e que deu uma grande batalha política nessa altura.